Olá, graça e paz, tudo bem com você? Começamos com essas imagens lindas da praia, natureza, caminhar. Caminhar faz bem para a saúde e é uma delícia caminhar na praia. Mas vocês acham que a vida tá fácil? Que tá moleza? Vocês acham que é só caminhar na praia e tá tudo tranquilo? Tomei uma advertência essa semana, puxaram as minhas orelhas e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de testemunhos. Vocês vão ficar estarrecidos com cada história que eu consegui captar essa semana. Pedi só alguns irmãos do grande número de pessoas que me procuram aqui no WhatsApp do canal. Vou pegar aqui o aparelho do canal para mostrar para vocês. Espera aí. Estava dizendo para vocês que foi ele pegar o aparelho. É um aparelho velhinho que a gente usa aqui para o canal, glória a Deus. É do canal Lilian Chamado por Deus, no número que tem aqui na descrição dos vídeos. Vamos lá para as conversas. Todo esse povo aqui foi atendido ontem de ontem. Aliás, esse final de semana eu não consegui atender ninguém. Esse é o WhatsApp de pessoas que estão saindo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou escolher um aqui em cima. Vou escolher um desses aqui, só para vocês verem a quantidade de áudios que a gente às vezes conversa com a pessoa. Olha esses áudios aqui. Vou tampar o número e a foto. Olha, são áudios de quê? 17 minutos, 12 minutos, 8 minutos. E nós vamos falando sobre o amor de Deus. E vamos tirando as dúvidas. E contando que Jesus é bom e que Ellen White mentiu para nós e que nós fomos enganados. E Jesus é a liberdade. Jesus é o nosso descanso. Mas eu estava falando para vocês que eu tomei uma advertência essa semana. E aí puxaram a minha orelha e eu vou contar para vocês tudinho agora. Esta moça se chama Samile e ela chamou minha atenção. Escutem só esse áudio aí dessa semana que eu recebi do pai da Samile. Vou dar o play aqui para vocês ouvirem junto comigo. Graças a Deus, irmã Lilian. Ela passou a semana inteira, todos os dias. Papai, eu vi que a irmã Lilian disse que ia colocar, né, testemunho do irmão. Eu olhando todo dia e nada. Aí ela, papai, irmã Lilian, como é que tá? Todo dia perguntando. Você queria mandar uma mensagem. Tá bom, meu filho, vou mandar. Mas amém, que bom que vocês estão bem, tá? Aqui também tudo vai bem, em nome de Jesus. E estamos orando por vocês, tá? Um abraço, Deus continua abençoando vocês grandemente. Amém. Samile passou a semana inteirinha perguntando, pai, e aí, cadê o testemunho que a irmã Lilian falou que ia colocar no canal dela e não colocou? Uma semana inteira, pedindo ao pai dela, o irmão Fred. Graça e paz, irmãos, lá de Pernambuco. Conheça um pouquinho da Samile agora nesse vídeo e eu vou ler e colocar a descrição aqui do que ela está mandando mensagem para mim. Ela é linda. E olha só, é uma moça de 22 anos, apologista, porque ela se apaixonou pela apologia, porque o pai dela assiste todos os nossos canais. O pai dela assistindo, ela se interessou também, fica ali na sala, ó, de ouvidinho ligado na palavra de Deus, que ela ama o Senhor, ela serve o Senhor. A Samile tem 22 anos e mesmo com todas as limitações que ela possa talvez ter, o Senhor Jesus trabalha muito no coração da Samile. Ela ora por mim de madrugada. Ah, gente, que linda. Pode puxar minha orelha à vontade, Samile. Vocês vão conhecer agora quem é. Um apologista é aquele que faz uma apologia, ou seja, que defende ou justifica algo ou alguém, geralmente com argumentos ou discursos. Apologista é todo aquele que defende o Evangelho de Cristo. A Samile é uma apologista também e me ajuda muito aqui no canal. Conheça essa querida. Remédio para dor para vocês. Viram aí quem é a Samile, a nossa querida lá de Pernambuco? E tem mais, queridos, além de orar por mim, a Samile e o pai dela falaram que estão separando um quartinho, um espaço na casa deles,
que um dia eles creem que eu e Elton, vamos lá no Pernambuco visitá-los. Ai, meu coração inflama de vontade de visitar vocês. Um dia nós vamos nos ver, sim, queridos. Já temos convite para ir para São Paulo, já temos 3 convites para São Paulo. Temos convite para ir para Pernambuco, lá na Bahia também. Ô, glória! Que vontade de viajar e conhecer todos vocês e juntos gritarmos que Deus é fiel, que o Senhor Jesus é maravilhoso. A Samílio, o meu beijo especial, abrir esse vídeo com você porque você merece. Obrigado por toda a sua dedicação, seu carinho e suas orações por mim e pelo Elton, tá bom, Samílio? Minha amiga querida, essa moça linda, princesa do Senhor. Queridos, a Samília estava se referindo ao testemunho que eu ia gravar no domingo passado, mas o irmãozinho que ia dar o testemunho teve alguns imprevistos, ele cuida de muitas coisas ao mesmo tempo, muitas empresas para cuidar, administrar. Ele também, já vou dar até spoiler já, ele também tem uma associação para ajuda de pessoas que mexem com... tem vícios, né, que precisam de ajuda, então ele cuida de uma associação muito grande assim, muita responsabilidade, e ele teve imprevistos e não pôde vir gravar, tá bom? Então, amanhã, sexta-feira, nós temos um relato aqui muito lindo, vocês vão gostar muito de um outro irmão, tá? Então, amanhã nós vamos gravar e vamos estar aqui postando, talvez amanhã à noite mesmo, ou no sábado. Eu já nem prometo mais o dia certo, porque Samília, ó, puxa a minha orelha quando fura. Mas amanhã estamos aqui gravando um relato de um outro irmão, vocês vão gostar muito de conhecer a história dele, tá bom? Tá marcado para amanhã cedinho, é desse relato que a Samília está me cobrando. Pois bem, irmãos, eu gostaria que tudo fosse muito alegre, que fosse sempre falar das alegrias que Jesus nos dá, de sermos libertos por Cristo e da alegria de conhecermos Jesus verdadeiramente. Todos os vídeos eu falo que a gente conheceu a verdade agora. A verdade é Jesus, só a verdade liberta, só Jesus liberta. Hoje eu separei alguns áudios de irmãos e vocês vão conhecer um pouquinho do que eles me contam, que chegam aqui aos meus ouvidinhos e vocês vão compartilhar comigo de algumas dessas experiências. Vamos lá. Eu liguei aqui o celular do canal, conectei aqui na caixinha e vamos ver se vai dar tudo certinho. Se não der certo, a gente vai dando pausa, mas em nome de Jesus nós vamos mostrar todos. Essa irmã aqui é uma irmã muito abençoada, eu gosto muito de você, tá? Deus te abençoe. Vou colocar o áudio aqui e vou acelerar um pouquinho, né? Para modificar um pouquinho a voz da irmã. E vocês vão ouvir comigo esse relato. Vamos lá? Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Tá tudo certo, graças a Deus. Tô me sentindo até mais leve. Sobre os canais, eu tô assistindo muito. Assisto todos os dias. Do Rodrigo, do Cleison, daquele moço Lomos lá, né? Também, o remanescente. O seu eu procuro todos os dias pra ver se tem coisa nova pra assistir, porque eu amo. Adoro testemunho. E todos os testemunhos que eu vi, é o que eu vivi também na igreja. Já faz uns 3 meses que eu não vou na igreja, estou procurando ir em outras igrejas, conversei com outros pastores, e a opinião deles, né, o que eles sabem da Bíblia, é aquilo que vocês ensinam. Hoje eu posso dizer para você, eu conheço um Jesus que morreu por mim na cruz, que até então não conhecia, irmã. Hoje eu me sinto mais leve, muito mais leve. Eu sinto que Deus está mais perto de mim, porque enquanto eu estava lá, eu só tinha medo. Medo que eu não conseguia guardar o sapo, medo que eu sempre tomei café, medo de tudo, não podia falar nada. Então assim, hoje eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto que estou mais perto, meu Deus, um Deus que eu achava que eu conhecia e eu não conhecia. Então, eu agradeço pelas orações, eu agradeço por ter encontrado vocês, porque eu sinto que hoje eu sou filha de Deus. Eu estou com Deus que cura. Eu queria esse Deus. Eu sempre procurei esse Deus que cura. Fez tantos milagres. E lá não tinha isso. Não tinha emoção. Você não pode se manifestar em nada. Aquilo me incomodava. Irmã, eu posso dizer que eu me sinto mais leve. O meu jugo é mais leve, porque ele está com Jesus Cristo. Sobre as minhas dúvidas, irmã, o que eu tiver, se você puder me ajudar, eu vou mandar aqui para você. Que Deus abençoe grandemente o canal de todo mundo que está aí lutando, falando a verdade, buscando a Jesus, que é isso que importa nesse mundo. É Jesus Cristo que veio e morreu por nós. Muito obrigado, irmão, por tudo. E eu espero o seu canal. Eu espero todos os dias, fico todo dia lá procurando, para ver se posso coisa nova para eu ouvir. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E as dúvidas que eu tiver, eu mando aqui para você, tá bom? Enquanto você puder, você responde para mim. Amém. Bom dia, minha irmã. Bênção, né, meus queridos? Imagina como isso mexe com o meu coração. Eu já sou toda mole, já toda chorona. Vamos lá para mais um áudio, hein? Mais um áudio aqui, vou acelerar também a voz. E vamos lá, hein? Haja coração. Olha, nesses 20 anos que foi indo e vindo para a Igreja Adventista, e batiza e rebatiza, eu sempre levei problema de consciência, né? Querendo voltar, mas eu voltava e não conseguia ficar. Eu me sentia muito mal, porque era uma hipocrisia, eu pensava, né? E o que mais me chocava era que, para comer alguma coisa, eu não tinha condições de estar escolhendo muito comida, né? Um café com leite, alguma coisa, se alguém soubesse, a gente entrava em disciplina. Tinha que ser tudo escondido, se fizesse algo. E aí tinha duplo problema de consciência, né? Com relação à igreja, que não podia saber, senão a gente ia para disciplina. E com relação a Deus, que a gente achava que estava pecando, tomando um café com leite. Comendo um cachorro quente, um sanduíche.
Então, a gente se sentia mal porque o tempo todo se sentia culpado, perseguido, e não se falava em evangelho. Nunca se falou em evangelho ali. Ali só se fala em Ellen White a perseguição por causa de alimentação, de sábado, e o juiz investigativo. Só que eu tinha tanto medo desse negócio do sábado e da alimentação, que o juiz investigativo, para mim, nem era assim tanto, porque eu não conseguia entender aquilo. Nunca consegui, nunca. E tem gente até hoje que defende unhas e dentes e nunca entendeu o juiz investigativo. Então, o que eu ficava mais na minha cabeça era isso. E aí eu precisava trabalhar, geralmente tem que ir no sábado, ou sexta-feira à noite tem escola, tem curso. Isso ia prejudicando a vida e a gente não podia, né, trabalhar, e se fosse, tinha que ser escondido. Eu fiquei em disciplina, ficava sentada lá no banco lá meses, lá, tinha que pedir perdão, me retratar, e uns colegas também que eu vi, que eu fiquei com muita dó, muita dó. Eles precisavam trabalhar, sabe, eram jovens, tinha feito curso, precisava ajudar em casa, e se fosse pego, era cortado da igreja. Ou entrar em disciplina, e se fosse reincidente, né, vai apertando até você ser excluído. Então isso era um sofrimento muito grande. E depois, quando eu fiquei mais velha, que eu pude olhar para trás com mais maturidade, que eu já não estava mais na igreja, né, eu larguei, apesar que ficava sempre com problema de consciência, mesmo longe da igreja, sempre. Eu fiquei, a gente vê, né, a igreja nunca me procurou ou me perguntou num momento de disciplina se eu precisava de alguma coisa, se eu estava com dificuldade financeira, se eu ia ter outro emprego, ou me oferecer um emprego nas empresas dos irmãos adventistas, né, porque eu acredito que adventista devia dar emprego para adventista, para facilitar essa questão do sábado. Nunca me ofereceram, nunca. Tinha muito empresário lá, dono de empresa, e nunca vieram saber da minha situação, se eu precisava de alguma coisa, como é que eu estava me virando, como é que eu ia fazer sem trabalhar de sábado. Sabe? Nunca. Uma oração, uma ajuda, nada. Fiquei com meu filho pequeno, acabei tendo que criar ele sozinha, enfrentei muita dificuldade. Passei fome, passei humilhação, passei doença, tudo que vocês imaginar. E eles nunca me ofereceram uma oração. Nunca. Mas se chegassem perto de mim, era para me observar. Para ver se eu estava com brinco, para ver se eu estava de calça comprida, para ver se eu estava com batom, para ver se eu estava usando um anel, para ver o que eu estava fazendo. Sempre. Mesmo depois de fora da igreja. Se encontrasse com alguém, já olham pra gente como se você fosse escória do mundo. Olha pra gente achando um jeito como nós somos os perdidos. E quem tá lá é o salvo. Essas coisas, elas foram, assim, muito profundas, sabe? Foi uma coisa muito séria que deixou muitos traumas. E depois que eu saí, eu ainda fiquei assim. Eu fui realmente ficar livre disso quando eu me cansei. Me cansei, chegou a época da pandemia, a gente estava em casa, lá para 2020, comecinho assim, né? Eu já estava mesmo... Eu queria buscar essa verdade, né? Saber por que as outras igrejas não pensam dessa forma e a Adventista é assim. O que os pastores ensinam, os pastores sérios, que são estudiosos mesmo, né? Esses estudiosos da palavra, eu fui atrás. E aí foi onde eu caí com os cultos do pastor Rinaldi. E ele tem um culto lá, bem quase 1 hora, explicando detalhadamente sobre o sábado, sabe? E tem outros pastores muito sérios também, explicando sobre alimentação. Aí eu caí no CACP, e foi vindo, né? Outros sites que o YouTube acaba fazendo esse cruzamento. E o pastor Rinaldi, para mim, ele foi um divisor de águas, sabe? Porque depois que eu comecei a ouvir as pregações dele, ele já não está mais aqui, né? Mas ele foi um estudioso de seitas, né? E da igreja adventista, ele sabe muito bem. E aí foi onde que eu tirei aquele peso de cima da minha vida, sabe? E parei com isso, nunca mais pensei nisso e, olha, águas passadas, viu? Graças a Deus hoje posso ler a Bíblia tranquila, feliz, leve, sabe? Posso viver, não frequento nenhuma igreja, não frequento, porque enquanto eu não me senti apta para isso, preparada para isso, meu culto é dentro de casa, no meu coração, na minha vida, sabe? No meu viver. Amém. Que testemunho forte, hein, minha irmã? Nathaniel Rinaldi, pastor Nathaniel Rinaldi, que é o fundador lá do CACP, antes tinha um outro nome, um estudante, um professor da palavra, um teólogo, um pastor tão importante. Já descansa no Senhor. E o pastor João Flávio Martinez, que agora assumiu a presidência do CACP, antes era um outro nome que o Instituto tinha. A Deus toda a honra e toda a glória pela vida do pastor Nathaniel Rinaldi. Ele tem, como essa irmã aqui mencionou, pregações e estudos sobre todos os assuntos que você possa precisar. O CACP, na pessoa do pastor João Flávio Martinez, salve, salve, pastor, tem todo tipo de PDF e material que você precise e dúvidas a respeito de sábado, do juízo, de outras igrejas, de seitas. O CACP é um instituto só em prol, que trabalha em prol de desmascarar as seitas e provar biblicamente o que é heresia e o que está na Bíblia. CACP, um importantíssimo canal que me ajudou tanto também quando eu fui liberta e comecei a fazer aqui os vídeos para esse canal. Vamos lá para o próximo áudio aqui, hein? O próximo áudio, vamos lá. Então,
Gente, eu conheci a Igreja Adventista de 2014 para 2015, né? Foi um processo assim, de conhecimento, né? Uns estudos, né? Que eu recebi em casa, mas mais sobre o sábado também, né? Eu vou contar a minha experiência um pouco sobre o sábado e sobre a alimentação, né? Então, gente, depois que eu entrei na igreja, né? Que eu era de outra denominação, depois que eu conheci, entrei, né? Tive alguns problemas, assim, que de certo modo me prejudicou. Por quê? Porque onde eu morava era muito difícil arrumar emprego. E geralmente o povo da cidade, muito católicos, trabalha de segunda a sábado e guarda o domingo, como os adventistas dizem, não é? Guardam o domingo e eles guardam o sábado. Então eu arrumei um serviço numa casa para me trabalhar, né? De empregada. E quando elas souberam, duas irmãs da igreja souberam, foram na casa dessa mulher conversar com a minha patroa, dizendo que eu tinha entrado para a igreja delas e que eu não poderia trabalhar no sábado. Que se ela me quisesse como empregada na casa dela, eu teria que trabalhar de domingo a sexta até 3 horas da tarde. Né? Então, foi uma coisa muito assim desagradável. Eu fiquei sem reação, porque eu não sabia que chegava a esse ponto, né? Eu não sabia. Minha filha também, ela conseguiu serviço no consultório de dentista, né? Que trabalhava ao sábado. Elas também foram na clínica conversar com o dono, dizendo que minha filha só poderia trabalhar de segunda a sexta, até 3 horas. Se ele não desse o sábado para ela, que ela não ia trabalhar. Inclusive, o pastor chegou, na época, né? O pastor chegou aí lá em casa, colocar minha filha contra a parede. Ou ela, se o dentista não desse o sábado para ela, ou ela saía do serviço, ou eles iam tirar ela de comunhão. Então, isso é uma coisa que ficou marcada. A gente se sentiu oprimido, sem liberdade nenhuma. Porque, além de ser difícil o serviço onde nós morávamos, eles não tinham condições de dar serviço para a gente. E impedia a gente de trabalhar onde a gente conseguia, se não fosse no termo deles. A escola também, meu filho teve um certo problema, que na época a escola estava tendo aulas aos sábados para compensar algumas coisas que aconteceu e tinha que cumprir o horário da escola, tudo direitinho. Ao sábado, meu menino teve que parar de estudar também. Riscado, perdeu o ano, riscado, né? Muitas coisas. Então, quando a gente entrou no momento, a gente não entendia. Mas depois que a gente foi refletindo, a gente foi percebendo que a gente não estava numa liberdade, a gente estava num jugo, né? Ou era do jeito deles, ou então a gente era disciplinado, né? Então, não foi muito fácil esse período, né? Também teve a questão de alimentação, né? Eles queriam muito insistir para a gente comer soja, tomar cevada, e meu marido não entrou no adventismo, então era muito difícil, né? Porque meu marido é daqueles que ele vai lá, faz a compra, põe dentro de casa aqui, mulher, tá? A comida dentro de casa tá mantida. Então ele comprava café, ele comprava carne de porco, ele comprava Coca-Cola, ele comprava muitas coisas que eles falavam que não podia. Então, ou a gente comia o que o meu marido colocava, ou a gente ficava com fome. Porque eles também não diziam, se seu marido colocar, você não come, mas a gente vai te dar. Então, nisso a gente foi vendo que a gente estava numa situação de conflito até dentro de casa, né? Com o marido, porque ele não aceitava certas coisas e a gente ficar brigando. Mas, para a honra e a glória de Deus, a gente se retirou, né? E estamos vivendo na liberdade novamente, para a honra e a glória de Deus, né? Que sobre isso, a gente viu que é muito difícil viver na seita assim, embaixo de um jugo que Deus não coloca na gente, né? Jesus nos chamou para a liberdade e essas seitas tiram as nossas liberdades. Então, as irmãs aí que estão passando por algum processo nesse sentido, abra a mente, se liberta. Jesus veio para nos dar a salvação, a liberdade, uma vida nova, não a prisão. Viu? E que Deus abençoe a todas, que abençoe todos vocês que ouvirem, né? E eu espero que vocês abram a mente e o coração e voltem somente para Jesus. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro, viu? Libertação para todos aí em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Eu amo muito vocês, viu, minhas irmãs? Cada relato de vocês me emocionou muito. Obrigada pela contribuição de cada uma de vocês. Eu anotei aqui agora o que nós vamos assistir com o irmão Tiago. O medo pode destruir a sua mente. Medo, tristeza e ansiedade por muito tempo, frustrações constantes, adoece o seu coração, a sua mente e o seu corpo. É assim que todos nós que saímos de uma seita nos sentimos, enfraquecidos, adoecidos, mentalmente. Agora a menopausa veio e me derrubou de vez. Por quê? Por tantos anos de frustração,
tentando guardar sábado, quase 37 anos de adventista, né, que eu nasci lá. Quantas mudanças, eu e o Elton mudamos 40 vezes, vocês conhecem o nosso testemunho lá no Para Que Possamos? Dá uma olhadinha lá, 40 mudanças, carregando as crianças para lá e para cá, traumatiza todo mundo fica com sequelas. As nossas irmãs aqui do grupo, que saíram da Adventista, todas, a maioria delas, fazem terapia, tomam um remedinho, porque já na Adventista já tomavam. Por tanta imposição, tanta lei, e passam necessidade. E a igreja não faz nada, só impõe sobre você o sábado, o juízo e o decreto dominical. Vamos para mais esse estudo? É com o Tiago. A página do Tiago é Prisões Invisíveis. Eu falei com vocês do Tiago no outro vídeo, nos 2 vídeos passados. Assista, que vale muito a pena. Ele explica com clareza o que as seitas fazem na sua mente, na nossa vida. Você já parou para pensar que o medo que você sente pode estar te deixando doente? Isso não é metáfora, é fisiológico. Quando você vive num ambiente onde o medo é constante, como numa seita de controle coercitivo, o seu corpo ele sente isso, e sente de verdade. Hoje eu vou te mostrar como que o medo prolongado pode destruir não só a sua mente, mas também o seu sistema imunológico. O corpo ele escuta tudo o que a mente sente. E a ciência já sabe que emoções fortes ativam mecanismos profundos do nosso organismo. Por exemplo, quando você sente medo, tristeza ou ansiedade por muito tempo, seu corpo libera substâncias como o cortisol, o hormônio do estresse. Em pequenas doses, ele ajuda, mas em excesso e de forma crônica, ele suprime seu sistema imunológico, diminui sua resistência e te deixa vulnerável a doenças. Isso é chamado de eixo HPA, uma cadeia que liga o cérebro às glândulas e hormônios do corpo. E não para por aí. A dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação, também participa desse processo. Estudos mostram que a dopamina, ao ser liberada, também se espalha pelo corpo. E quando há um desequilíbrio por estresse prolongado, frustrações constantes ou sensação de impotência, ela contribui para o colapso do seu equilíbrio emocional e físico. Assistir a conteúdos negativos de forma constante, sem ter uma resposta interna ou capacidade de se proteger mentalmente, gera esse tipo de desequilíbrio. Agora imagine viver anos ouvindo que o fim do mundo está logo ali e que bilhões morrerão, inclusive você, se não se manter obediente a padrões que são muito difíceis de serem mantidos. Imagine viver por anos com a imposição de que o mundo está contra você e que se você sair de uma organização humana, você está traindo a Deus. Isso não é espiritualidade, isso é uma sobrecarga neuroquímica, é tortura emocional disfarçada de fé. Seitas de controle coercitivo fazem isso o tempo todo. Elas repetem continuamente mensagens como: o fim está muito próximo, só os leais sobreviverão ao fim do sistema, quem sair será destruído. E fazem isso com uma frequência calculada. O medo se torna parte da rotina, como um veneno diário. E qual que é o resultado disso? A pessoa vive em constante alerta. A imunidade cai, a energia mental se esgota, o corpo adoece e o sistema agradece, porque a pessoa frágil não reage, ela se torna dependente. Quando alguém começa a pensar diferente, a sair desse ciclo do medo, o corpo sente certo alívio. Mas esse despertar muitas vezes é punido. Vem o ostracismo, a culpa, a ameaça de destruição eterna. A seita precisa manter o medo vivo, porque um membro com saúde emocional, ele começa a enxergar. E quem enxerga acaba saindo. Por isso, questionar se torna perigoso e obedecer sem pensar é apresentado como espiritualidade. Mas não é fé, é um ciclo de estresse crônico disfarçado de salvação. Se você sente culpa, medo, ansiedade crônica, talvez a sua fé tenha sido sequestrada. Libertar a mente é também permitir que o corpo comece a se curar. A verdade, ela liberta, mas o medo, esse que adoenta, é a prisão invisível que muitos ainda acham que é amor. Mas não é, é veneno, e ninguém merece isso. Se você sentiu no corpo as consequências de fazer parte de um grupo como esse, deixa aqui o seu relato. Ele pode ajudar outros a entender melhor o que está acontecendo. Assistiram, né?
A página do Tiago eu vou colocar novamente aqui na descrição, tá? Para vocês seguirem o Tiago lá no Instagram. Ele é ex-testemunho de Jeová. E ele, graças a Deus, apareceu nesse contexto, nesse cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil, cenário religioso. E graças a Deus, alguém da Testemunho de Jeová também foi liberto. Ele foi líder de lá por muitos anos, né? Eu já marquei com ele, ele vai estar aqui no nosso canal agora no mês de julho. Seria final de junho, mas nós marcamos para julho por questões de viagens dele. E ele vai estar aqui no canal conosco. Ele explica claramente o que a seita faz com você e comigo. Por que às vezes a gente se sente tão adoecido? Não entende os traumas que tivemos lá da infância, vem à nossa mente, a gente se sente tão mal, tão ruim, por causa de tanto medo que passamos. Se nós não tivéssemos ficado presos em celas, em seitas, por tantos e tantos anos da nossa vida, não teríamos todas essas histórias e sequelas para contar, e nem remédios para tomar, né? Isso é o resultado de seitas. Vamos para mais um áudio, vocês não podem perder essa história comigo. Acompanhem. Irmã Lilian, boa noite, graça e paz. Então, se tinha algo que me assombrava dentro da igreja adventista, mas assombrava mesmo, é a ambiguidade da graça na igreja adventista. Enquanto eles ao mesmo tempo pregavam que somos salvos pela graça, diziam que a gente tinha que subir um degrau de santificação, de maneira tal que a gente iria cada época mais, cada tempo mais, cada dia mais, cada vez mais se santificando, é como está nas doutrinas da igreja adventista, né? O crescimento em Cristo, a ponto da gente chegar numa condição de não pecar mais. E isso me assustava muito, porque eu sempre achei impossível isso. A gente tem as nossas tendências pecaminosas, a gente tem os nossos defeitos, os nossos sentimentos e pensamentos, que enquanto estão sob controle, a gente não peca. Mas quando a gente dá asas a esses pensamentos e sentimentos, aí sim que a gente comete pecado. Então, isso sempre foi muito tenso assim, para mim. Isso me assustava bastante. Isso me causava angústia. Porque, se eu tropeçasse naquilo que fosse, eu achava que eu estava perdido. Como a questão do sábado, por exemplo. Eu sempre trabalhei na área de saúde e falavam para mim que não podia, mesmo sendo na área de saúde não podia, e que até pelo fato de trabalhar sábado, além do dízimo, eu deveria devolver o valor referente ao dia de sábado que eu trabalhava. Olha o tamanho da encrenca aí, né? Então é assim, bem complicado. Eu passei por muita dificuldade, inclusive em meio à escola sabatina, enquanto a professora, que já me conhecia, né, conhecia a minha história, conhecia que eu cantava na igreja, ela fez um comentário muito infeliz. Ela me apresentou para a classe dizendo que eu era um cantor da igreja, mas que, infelizmente, eu não pude mais cantar na igreja porque eu trabalhava no sábado. E na ocasião que ela disse isso, nem no sábado eu estava trabalhando, eu trabalhava de segunda a sexta. E ela me expôs para a classe inteira e eu fiquei bem constrangido. E o rapaz que estava do meu lado, que inclusive também era maestro, comentou o seguinte comigo, falou assim: olha, para ter amigo assim não precisa nem de inimigo. Eu respondi para a pessoa sem comentários. Então, é bem complicado a visão que a igreja tem a respeito. Eu acho que é um conflito, na verdade, entre a graça e você fazer algo para merecer o favor de Deus, merecer a salvação. Era isso que eu queria colocar como algo que me afetou bastante na igreja. Eu fiquei bastante constrangido com essa situação e com outras mais também que eu já passei, viu? Obrigada, meu irmão, pela sua contribuição. Eu trabalhei na área de saúde também, minha carteira está aqui assinada em várias clínicas, fui secretária de clínica, secretária de UTI, recepcionista, né, de UTI, recepcionista de pronto-socorro em vários hospitais daqui da capital, de Vitória, do Espírito Santo, onde eu moro. As minhas colegas já nem tinham paciência mais comigo, porque toda sexta-feira, toda semana, quando meu plantão caía no sábado, eu trabalhava 12 por 36. Quando meu plantão caía no sábado, era um desespero. Eu pedindo para cada uma delas trocar o plantão comigo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu sou da igreja adventista, não posso trabalhar sábado. E o meu plantão era de 7 da manhã às 7 da noite. Então, o pôr do sol, eu sempre, na sexta-feira à noite, saía escondido do hospital com uma vergonha, igual um bandido, morrendo de medo de estar saindo do hospital depois do horário
da sexta-feira à noite. Assim eu fui trocando plantão até todo mundo enjoar. Ninguém queria mais trocar plantão comigo. Em todas as clínicas e hospitais que eu trabalhei, eu passei esse sufoco. E eu com muito aluguel para pagar, com tantas dificuldades financeiras, e ali com tantos cargos na igreja até a tampa, e com medo de alguém descobrir que eu estava saindo daquele hospital uns minutos, umas horas a mais após o pôr do sol de sexta-feira à noite, e trocando o plantão. E pasmem, o Hospital Adventista não para. Ele ganha, ele fatura, o Hospital Adventista está aberto para você que é rico. Pobre não. Você que é rico, você que tem grana. Você pode ir no Hospital Adventista 24 horas por dia em todos os hospitais adventistas do Brasil e do mundo, porque eles trabalham sábado. Os funcionários do hospital já são descontados na folha de pagamento o dízimo deles, e eles trabalham 24 horas por dia. Sabe por que não é pecado trabalhar no Hospital Adventista? Só é pecado você se matar e trabalhar no hospital público ou privado. É pecado só porque é de hospital dos outros. Quando é hospital adventista, é para obra, é para a igreja remanescente, a menina dos olhos de Deus, a única igreja verdadeira da terra. Se você trabalhar no hospital adventista, pode trabalhar sábado, tá bom? Essas eram as regras que eu seguia. Agora com vocês, o último dos áudios, para a gente encerrar os absurdos que a gente ouve, né? Vamos lá? Mais um. Pai do Senhor, graça e paz e família. Eu agradeço muito vocês, a adoração de você. Irmão, coloquei o áudio errado. É esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Oi, Lilian, tudo bem? Então, o maior medo, né, que pode acontecer, e que aconteceu comigo, era o medo do juízo final, né? Porque sempre aprendi que eu tinha que fazer por merecer. Então, eu tinha que ter uma performance correta, né? Até lembro de uma citação da Ellen White, que dizia, não sei qual o livro, mas dizia assim, você não pode ter nenhuma nódoa no caráter. Então, esse era o medo do juízo final. Eu acho que isso traz pro emocional uma gravidade muito grande, né? Você não ter a certeza da sua salvação. Esse é o maior medo. Foi o meu maior medo. Amém, minha irmã. Que bom que você participou. Um beijo para você, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, viu, minha irmã? Eu gosto muito de você também. Irmãos, esse é o aprisionamento que as seitas fazem conosco, enquanto membros. Mas, para honra e glória do Senhor, estamos libertos. Eu só pedi a alguns irmãos para mandar um áudiozinho aqui para mim. Vou mandar o último áudio para vocês agora da situação, porque eu repito aqui no canal. Gente, essas pessoas que eu estou atendendo aqui no canal todos os dias vêm me relatando que o casamento está acabando. O marido foi liberto, mas a esposa não foi. E aí vai ter divórcio. O que vamos fazer? Como que vou fazer? Eu tenho filhos pequenos. Aqui estão essas histórias que eu estou contando um pouquinho para vocês hoje. Ouçam dessa irmãzinha que eu converso com ela, gente. Essa irmã é minha amiga já desde 2021, desde o início do meu canal. A irmã já participou do meu grupo de ex-adventistas. A irmã já teve que, por coação, por força, voltar a frequentar por causa da imposição do esposo dela. Sempre esteve aqui no meu grupo de irmãs. A gente já orou juntos, já lemos a palavra junto. E agora eu apresentei o canal para que possamos para ela. E ela está nessa situação. Escute só. É minha amiga de muitos anos já. Estou orando pela sua vida, irmã. Deus vai te dar vitória, independente da decisão que a senhora vai tomar, tá bom? Aqui o último áudio para vocês. Boa tarde, minha irmã Lília. E eu quero comentar com minha irmã sobre a minha vida. A minha vida se tornou um grande sofrimento, um grande caos, um grande problema na minha vida. Porque casei com uma adventista fanático e eu também já está com 27 anos. E eu descobri, né, a verdade através da minha irmã Lília e também através do canal aqui. Para que possamos, eu descobri toda essa emaranhado, toda essa mentiralhada, esse engano dessa igreja, e eu já tomei a decisão, né, de sair, já saí, mas o meu esposo é muito fanático, é muito ruim para mim, sabe, ele é muito ignorante, muito ruim mesmo para mim, e agora eu já estou no caminho do divórcio, já chamei ele para o divórcio, porque dentro da casa nós não dá certo, nós nunca deu certo, não tem amor, ele não tem carinho, ele não tem nada, ele é uma pessoa assim muito bruta, ignorante, e só vê a Novo Tempo, ele é fanático pela Novo Tempo, pela Ellen White. Então, meus irmãos, eu estou sofrendo muito por causa de tudo isso, né, que aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, sou estudiosa da Bíblia há muitos anos, e graças a Deus que os óculos de Ellen caiu,
E agora eu estou enxergando a verdade, né? Através da oração, que eu pedindo Deus, pedindo o Espírito Santo de Deus, para me dar sabedoria, discernimento, entendimento, porque eu quero ir para o céu, sabe? Eu não quero perder o céu por nada. Então, eu peço que esse é o meu relato, esse é o meu sofrimento, essa é a minha vida. E graças a esse canal maravilhoso, para que possamos. E eu creio que muitas pessoas vão ser libertas, muitas, toda essa farsa da Igreja Adventista vai cair por terra em nome de Jesus. E as pessoas vão sair de lá libertas e salvas para a honra e glória do Senhor. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é de tirar o fôlego. É de entristecer. Eu oro por todos vocês, por todos os inscritos aqui do canal, por todos esses irmãos que eu conheço a história de cada um que relatou aqui em detalhes. O que estão passando, o que estão sofrendo, aqueles que estão se separando, se divorciando, aqueles que a Igreja Adventista está dando todo o apoio para ele chutar a esposa para fora de casa e ainda arruma uma nova esposa para ele. Sabe por quê? Porque quem descobre a verdade e sai do Adventismo, o ancião da igreja e a liderança ainda arranja um novo parceiro para que ele se case, porque aquele que sai da Igreja Adventista é joio, não presta mais, é jogado fora. Vamos respirar fundo, retomar o fôlego e dizer que Jesus é bom. Ele tem feito uma grande obra. Muitos e muitos estão sendo libertos. Hoje eu coloquei a comprovação real. Eu não sei fazer nada de inteligência artificial. Os áudios são reais e em nome de Jesus eu estou aqui comprovando e dizendo verdades, contando áudios de pessoas reais que sofrem na pele as consequências de ser preso numa seita por tantos anos. Instabilidade financeira, tantos apertos, tantos sufocos. Eu sobrevivi a 37 anos de adventismo e hoje eu dedico a minha vida para te ajudar a ser liberto também. Eu, Rodrigo, Wagner, o Gleison, todos nós estamos aqui na apologia, trabalhando em prol de que sua vida também melhore, que você conheça a liberdade que Cristo nos comprou e libertou. João 8,36 diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, não para pecar, não estamos aqui para pecar, estamos aqui para adorar aquele que comprou, pagou todo o preço por nós e disse, está consumado. Amados, eu não gostaria de deixar nenhum dos áudios que eu recebi de fora dessa grande oportunidade, desse vídeo. Então os irmãos foram mandando áudio e a gente foi construindo esse vídeo, eu não posso deixar ninguém de fora. Já anoiteceu por aqui, a gente continua recebendo áudios, estamos aqui. Vou te mostrar mais um. Escute comigo. Oi, irmã Lilian, graça e paz, tudo bem? Então, deixa eu te falar. Quando eu era adventista, eu tinha muitos medos. Assim, porque a visão da gente do adventismo é um diabo forte e um Deus fraco. Eu tinha medo de orar em voz alta, porque se o diabo ouvisse, podia interferir na resposta de Deus à minha oração. Aí então, eu só orava em silêncio no meu pensamento. Sabe, assim, de não ter ousadia no Senhor e crer que o Senhor é todo poderoso, que o diabo não tem poder, que já foi vencido. Então, eu acho assim que a minha maior preocupação era essa. E também de saber, né, porque a gente nunca tem certeza da salvação. A certeza da salvação adventista, para mim, eu nunca senti certeza. Era uma luta diária para me salvar, eu me salvar. Né? Então, assim, até que eu realmente descobri a graça de Jesus. Que os meus pecados, que as minhas obras eram como trapo de imundícia, não fazia diferença nenhuma para Deus. Mas só a minha fé em Jesus. Então eu acreditava muito nessa questão de ter que ser perfeita para que Deus me salvasse. Né? Sempre tem aquela história assim, você tem que fazer a sua parte. Deus faz a dele e você tem que fazer a sua. Se você não cumprir com a sua parte, Deus não tem a obrigação de te salvar. Então, a falta de certeza de salvação também era uma coisa que me incomodava muito. Eu tinha muito medo, sabe? Muito medo mesmo de morrer perdido. Oi, irmã Li. Obrigada, minha irmã. Você é uma querida também. Um beijo. Essa é a Mari, todos já conhecem. Já deu relato aqui no canal. A Mari é uma irmã querida. E agora mais um rapidamente aqui. Bom dia. Contar um pouquinho do meu testemunho para você em relação ao sábado, que era o que mais pesava para mim. Eu nunca consegui guardar o sábado da forma que a igreja exigia, né? Então, para mim, quando começava a chegar ao sábado, que ainda não tinha algumas coisas em ordem do jeito que eu gostaria, já começava aí o meu peso, né? Já começava aí aquela culpa, aquela sensação de mais uma vez, passou a semana e eu não consegui deixar a casa em ordem, ou o almoço pronto, ou as coisas que precisavam estar prontas para o sábado. E quando o sábado terminava, eu também ficava com essa sensação de peso. Mais uma vez o sábado passou e eu não fiz aquilo que agradava o coração de Deus. Por quê? Porque tinha que fazer um culto em família e muitas vezes não acontecia. Muitas vezes eu não conseguia fazer uma visita ou algum tipo de evangelismo. E aí ficava aquela culpa que o sábado passou e eu não cumpria aquilo que Deus queria de mim. Então o sábado para mim não era um desfrute, mas era um peso. Por quê? A culpa e a culpa. Irmãos,
como todo mundo, em unanimidade, fala de culpa, de peso e de jugo. Aonde que entra Jesus no Adventismo? Que fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu digo sempre em todos os vídeos que a gente só conhece Jesus depois que sai do Adventismo. Queridos, para encerrar, eu vou colocar agora nessa sequência o último áudio, a gente já vai se despedindo nessa sequência aqui. Fiquem agora com mais este e vocês vão gostar de saber o que ela já viveu, o que ela passou. Eu fiquei igualzinho, escute. Hoje eu comecei a fazer esse vídeo na parte da manhã. Já passou das 18 horas, está beirando as 18 horas. O dia já acabou, o sol já foi embora e nós estamos aqui ainda na gravação. Eu passei o dia inteirinho recebendo esses áudios para editar e ainda hoje, nesta noite, eu quero publicar no canal em nome de Jesus. Desde a parte da manhã que eu estava colhendo áudios, editando e fazendo o roteiro para esse vídeo acontecer. E eu queria agradecer a Deus pela vida da irmã Eva. A irmã Adriana, que é minha querida, meu braço direito, minha amada irmã em Cristo. Estou orando por você, Adriana, você sabe. Pode contar com as nossas orações, mas nesse vídeo eu me inspirei na irmã Eva. Quando você me mandou esse áudio dizendo dos medos que você passava e do que você viveu lá, me emocionou muito, tocou muito meu coração, porque eu era igualzinha a você, muito Ellen Whiteana. E eu também não comia na casa de ninguém, eu tinha medo que as coisas tivessem sido fritas, né? As frituras tivessem sido em banho de porco, eu tinha aversão a tudo que era do porco, eu tinha medo de comer tudo e meu nome passar no juízo investigativo. Foi o seu áudio, Eva, que me inspirou a fazer esse vídeo inteiro. Aí eu fui entrando em contato com todos os irmãos e aqui nós chegamos. Estamos finalizando esse vídeo com o áudio da Eva e o meu beijo e abraço para você, Eva. Ouve só o que ela falou comigo e por que me inspirou a fazer este vídeo de hoje. Então, Lilian, o seu testemunho em relação à saúde é igual ao meu. E agora eu estou pagando o preço aqui, ó. Eu fiquei vegetariana há muitos anos. Quando eu comia carne, que não resistia, porque eu fazia, né? Meu marido come. E eu ficava com vontade, às vezes caía em tentação, comia um pedacinho, me sentia péssima. A pior pessoa da face da terra. Eu não ia me salvar por isso. Porque tem um livro, que eu não me lembro agora qual é, que fala isso, né? Que se você é os comedores de carne, não herdarão o reino dos seus. E agora eu estou aqui, minha filha, pagando por isso. Não tenho força para fazer nada. Estou gastando dinheiro que eu não tenho. Estou precisando tomar as vitaminas na veia, de tão fraca que eu estou. Só Deus, né? Mas graças a Deus consegui me libertar, porque eu era muito Ellen Whiteana também, meu Deus. Eu amava, se a pessoa não falasse, não pregasse sobre o Espírito de Profecia, eu achava que não era um bom culto. Porque a minha cabeça já estava feita, é muito tempo, né, a gente fica escutando a mesma coisa. Mas agora eu estou me sentindo muito livre, graças a Deus. Infelizmente não tenho vontade de nenhuma para nenhuma igreja, porque como você falou nesse vídeo, as igrejas estão decepcionantes. Muitos pastores que eu gostava, não estou mais assistindo. Estou sempre mudando de pastor, porque eles fazem coisa que eu não acho que está batendo com a Bíblia. Mas eu acho que o importante é a minha comunhão com Deus. Apesar de ter gente que fala para mim, não, tem que ir para a igreja. Eu até acho que deve ir, sim, se você achar uma igreja séria. Mas, infelizmente, eu não achei ainda. Então, eu fico em casa. Prefiro estudar a Bíblia e alguns sermões, né? Boa semana, Lilian, para você, viu? Fica com Deus. Porco, né? Para preparar. Vou voltar. Você não imagina, Lilian, como eu passava vontade de comer um pastel. Mas eu ficava preocupada que o pessoal pudesse ter usado a gordura do porco, né? Para preparar. Então, eu não comia, ficava morrendo de vontade. Quantos anos eu passei vontade? Aí, quando eu não estava aguentando de vontade, eu chegava na barraca e perguntava se eles tinham feito a massa com gordura de porco. Eles diziam que não, mas como é que eu vou ter certeza, né? Então, algumas vezes eu caí em tentação, mas eu me sentia culpada. Eu confesso para você que eu me sentia. Olha, era uma vida de opressão, infelizmente. Hoje eu me sinto livre. Nossa, nem imaginava que eu podia me sentir tão livre. Uma coisa tão simples, né, que é comer. É verdade. Vocês viram aí, meus irmãos, queridos irmãos? É nessa escravidão que a gente vivia. A Eva tem um pouquinho mais de idade do que eu, viveu muitos anos dentro do Adventismo também, e agora que ela descobriu a verdade, a gente já conversa há mais de um ano, graças a Deus, uma amiga em Cristo, linda, uma serva do Senhor, que é estudante da palavra, vê todos os vídeos, está sempre acompanhando aqui nos nossos canais. A Eva está liberta, glória a Deus. Irmãos, uma ótima notícia para terminar esse vídeo, assim eu já encerro com esse último, dando boas notícias pra gente lá do Maranhão. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse é o último áudio. Que Deus te abençoe e te guarde. Samile, eu não vou parar. Não paro não. Só se Jesus mandar eu parar, tá bom? Foi Jesus quem nos chamou. A gente não pode deixar a obra. Não vamos parar. Obrigado também ao irmão que vai falar agora, hein? Lá do Maranhão. Acompanhe só.
Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, graça e paz, e família. Eu agradeço muito vocês, a adoração de vocês e os testemunhos de vocês. Vocês estão granjeando almas aqui no meu estado do Maranhão. Isso é uma bênção, entendeu? A gente vê notícia aqui de pessoas decidindo, sendo libertas. E isso aí é para que possamos, a irmã Lília, né, chamada por Deus, o Gleison, e outros canais aí que estão fazendo os vídeos sobre essa seita. E eu agradeço muito a Deus por vocês, eu estou muito alegre por isso. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí fazendo esses vídeos, né? E as pessoas estão se rendendo a Cristo. Meu conselho é que não pare, né? Porque na minha região aqui, tem gente decidindo, se sendo liberto, né? Vejo notícia aqui, muita gente falando sobre isso, que descobriu a verdade, né? Estava enganado. Aqui a gente vê falar isso também, entendeu? Aliás, aqui na minha cidade próxima, a Sailândia, que é 120 mil habitantes, é uma cidade muito grande, de lá tem gente ligada nesses canais de vocês, entendeu? Então, mais uma vez, eu agradeço, porque isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz, é quem chama. Nós não convence, quem convence é o Espírito Santo. Nós só vamos orar, entendeu? E eu agradeço muito a você, a família, né, para que possamos, o Gleison, o Homo, né? Homo, não sei se eu estou falando certo. Tudo isso é fruto de vocês, esse trabalho maravilhoso, viu? Tenham um bom domingo, o resto do bom domingo, feliz, na paz do Senhor Jesus. Amém para todos. Boa tarde. Amém. Assim encerramos. Fiquem todos na paz do Senhor.